Só começar aqui, acho que começou a gravar. Então, sejam bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês, dividir essa noite aí que vai ser de muito aprendizado, de muita troca com a Francis. A Francis, ela vou pegar minha colinha aqui. A Francis, ela é estrategista de design, especialista em gestão estratégica de negócios, mestre em design, PMP e professora. Ela atua há mais de 10 anos já com a gestão de produtos e projetos digitais, com clientes globais e equipes multidisciplinares. A França acredita, né, que o projeto que o bom projeto com perrengue que faz uma entrega boa e no prazo, e gera um produto competitivo criado e focado no usuário. A Francis, então, tem uma boa base aí, enfim, bastante experiência que vai compartilhar conosco hoje. E espero que todos aproveitem, se engajem bastante, vai ser, como eu disse, de muita troca. Francis, eu deixo contigo aí a palavra. Fiquem à vontade para ir fazendo perguntas e assim ao longo da noite aí, a gente vai direcionando as perguntas para Francis poder ir respondendo. Uma boa noite, bom evento aí, Francis. Obrigada, Kelly. Primeiro, boa noite. Obrigada pelo tempo de todo mundo aqui, né? É um prazer eu conseguir compartilhar um pouquinho do meu cenário atual, né, da minha profissão hoje com vocês. Não é todo mundo que se interessa por novidades e inovações dentro do gerenciamento de projeto, porque a gente sabe que a gente trabalha de um jeito muito com base numa metodologia, né? E às vezes sair da metodologia ou entender que tem novas funcionalidades, novas ferramentas aí que a gente não sabe nem mexer, a gente vai ter que começar a usar no nosso projeto do nada, às vezes dá um friozinho na barriga, às vezes tu olha ali para trás, tem uma galerinha mais jovem, que já vem com tudo isso, né, meio que pronto. Eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu já sou millennial e os millennials e os Gen X, os Gen Z, eles têm, né, uma diferença de proximidade com algumas tecnologias e com algumas funcionalidades e ferramentas que a gente tem hoje em dia, então a gente tem que estar sempre, se mesmo que a gente não vá trabalhar diretamente com aquela ferramenta, com aquela inovação, a gente tem que estar sempre sabendo o que é aquilo, como que a gente pode usar, né, e pensar que o robozinho ele pode ser o nosso aliado e não só o nosso inimigo, e que não, a gente não vai perder espaço e não vai perder trabalho para a inteligência artificial, até porque se vocês me disserem que o cliente de vocês sabe pedir alguma coisa para vocês, daí sim vocês estão ralados. Mas eu não tive nenhum cliente que soubesse me pedir de primeiro o que ele queria, ou que soubesse aprovar de primeiro, ou que soubesse traduzir em palavras, né? Então, enquanto a gente tiver realmente clientes, a gente vai precisar de pessoas para entender a cabecinha deles. A inteligência artificial ainda não faz isso por nós. Daí só juntando um pouquinho, né, complementando um pouquinho o que a Kelly mencionou, eu venho da área de design, sempre trabalhei com projetos digitais, meu foco são projetos digitais, já trabalhei com projetos físicos também, muito grandes, quem é do Sul sabe, conhece o Natal Luz, já trabalhei, né, com logística de Natal Luz, financeiro de Natal Luz, já passou muitos dinheiros pela minha mão, mas o meu foco, ele é 100% digital, é o que eu gosto, é o que eu gosto de pesquisar, é o que eu, né, me aperfeiçoei para conseguir conduzir, são projetos e produtos digitais. Já trabalhei com empresas muito grandes, né, com times que metade do meu time era baseado na Índia, outra metade em Bucareste, na Romênia. Já tive clientes nos Emirados Árabes, em Paris, na Noruega, todos eles ao mesmo tempo, né? Então dá um tilt na cabeça e a gente tem que sempre tentar pensar que o friozinho na barriga, ele faz parte, né? Mas a gente tem que olhar para o lado e pensar qual é a ferramenta que vai conseguir pensar e fazer as coisas, as ações mais mecânicas por mim e que vai fazer com que eu tenha mais tempo para pensar estrategicamente no meu projeto, né? Nas minhas melhorias e nas minhas entregas. Porque a gente sabe, e eu acho que o PMI-RS ele traz muito isso, né? A gente tem
muitos projetos com muitos problemas, né? É difícil a gente conseguir conduzir um projeto do começo ao fim sem um problema, sem um perrengue. A gente traz isso também, né, na série de projetos e perrengues, mas a gente consegue cada vez mais mitigar essa quantidade de erros que a gente tem do lado humano se a gente usar as tecnologias que a gente tem a nosso favor. Mas eu vou espelhar a minha tela com vocês, só para eu não ficar aqui falando, e vocês olhando para minha cara, que ninguém merece. Então, pelo menos eu divido a atenção com... Deixa eu espelhar aqui. Acho que vocês já estão enxergando, né? Estamos sim, Francis. Então, primeiro, embora seja do design, não vale julgar a apresentação, ela foi uma apresentação só para ajudar a conduzir, para que a gente consiga, né, conversar um pouquinho. O primeiro ponto, né, que eu acho que é muito importante que a gente tem que ter para quando a gente vai falar de inovação, mas principalmente quando a gente vai falar de projetos eficientes, de projetos de sucesso, é que os grandes projetos, normalmente, eles dão um frio na barriga bizarro, né, mas eles têm grandes chances e grandes possibilidades de sucesso, não só profissional, mas também pessoal, os pequenos projetos também, claro, mas eu acho que, assim, pelo menos para mim, a sensação de finalizar, entregar um projeto maior, né, que tenha um time um pouco mais robusto, ou que tenha uma entrega um pouco mais significativa, ela é um pouco mais significante para mim do que projetos pequenos que a gente está mais acostumado, que a gente lida ali no dia a dia, né? Então, tem uma frase que é a frase que eu acho que sempre eu tento pensar nela quando eu tenho medo de me atirar em alguma coisa. Eu normalmente procuro, né, pensar assim, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu vou ter que aprender e eu vou atrás dessa informação. A gente tem a Anne Sweeney, ela é a co-presidente da Disney, e ela sempre fala que tu tem que aceitar o trabalho ou o projeto que te assusta um pouco, né? A gente não pode fugir disso, porque é esse projeto que vai te ensinar mais. E isso serve não só para projetos de vida profissional, do nosso profissional, serve para projetos de vida, serve para novas tecnologias, para novas ferramentas, né? Às vezes a gente muda de área, muda de emprego e a gente é enfrentado a usar, a gente é instigado a usar uma ferramenta que a gente não conhece, a salvar, exportar um documento num formato que a gente não consegue abrir, a gente tem que, né, sair correndo, mas é ali que a gente aprende, né? São nos erros, são nas novas tecnologias, são nas novas funcionalidades. Então, lembrem sempre, primeiro ponto, assim, é de usar o friozinho na barriga a favor de vocês e aprender com ele, né? O que ele está me dizendo, o que eu não sei, o que está me deixando ansioso nesse projeto para me dar um frio na barriga e como que eu posso usar isso a meu favor para ter um aprendizado e daí, no final, um accomplishment um pouco maior. Então, para isso, a gente trouxe as 10 principais, não são necessariamente inovações, porque tem alguns pontos que a gente já usa, principalmente quem já é gerente de projeto há um pouco mais de tempo, né, ou que já trabalha com projetos digitais, ou que já trabalha com algumas metodologias, mas frente ao grande mercado, né, frente às áreas que não são as áreas de gerenciamento de projeto ou de tecnologia especificamente, ainda são tratadas como inovações, e às vezes a gente conhece, mas nunca usou na prática, né? Então, primeiro ponto, primeiro a gente vê todos eles rapidamente, depois a gente entra em cada um deles, daí eu acho que quando a gente aprofundar em cada um deles, a gente pode ir discutindo, né, vendo se alguém já trabalhou com algum desses 10 pontos. Então, o primeiro é a inteligência artificial, né? Eu acho que não tem como a gente falar de inovação e qualquer outro ponto digital se a gente não falar de inteligência artificial. Todo mundo acha, ou a grande maioria das pessoas que não trabalham com isso, acham que inteligência artificial é deepfake, ou o chat GPT, que é o que todo mundo usa, né? Mas a inteligência artificial ela é muito mais que isso, ela é sobre otimizar processos, é sobre gerenciar de forma um pouco mais inteligente os nossos projetos, é automatizar tarefas. Cara, esses dias eu peguei um relatório que eu estava com um bug no meu Excel e eu não estava conseguindo a fórmula lá. Eu sou um asno no Excel, assim, eu não consigo mexer, eu tenho as fórmulas básicas que eu vou replicando para todos os meus projetos. Eu não estava conseguindo tirar um erro,
e eu usei aí para falar, acha o erro aqui e me dá a solução. E a gente consegue usar a inteligência artificial a nosso favor nisso, não só, né, em gerar texto de blá 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 para a gente, mas também para trazer alguns padrões repetidos, trazer alguns insights, trazer algumas melhorias que talvez a gente que está muito próximo, ou a gente não, quando a gente não tem muito tempo para analisar os dados, a gente só faz aquela análise, né, de gráficos básicos que o Gira te entrega, que o Smartsheet te entrega, a gente consegue usar ele, a inteligência artificial a nosso favor também. Depois a gente tem o Machine Learning, que nada mais é que adaptar os nossos processos de uma forma inteligente para que a máquina trabalhe por nós, ponto, né? Então, ela vai identificar os riscos, ela vai identificar os padrões, ela é aproximada da inteligência artificial, sim, porque a gente está falando, né, de inteligências tecnológicas, mas a machine learning ela é com base no que tu está imputando de dados ali, diferente da machine learning que ela tá, da inteligência artificial, que ela está puxando essas informações de todos os lugares que ela tem acesso, que o ChatGPT ele ainda é um grande que para mim. A gente tem o gerenciamento ágil, né? Que daí quem trabalha com gestão de projetos, principalmente para o lado digital, já tem um pouco mais de proximidade, né? Que tenha uma abordagem um pouco mais flexível, um pouco mais colaborativa, que faz com que a gente tenha entregas mais rápidas, erros mais rápidos, ajustes mais rápidos. Então, além de a gente conseguir atender as expectativas do nosso cliente de uma forma um pouco mais rápida, porque o cliente é um ser humano ansioso, né? A gente sabe que quando a pessoa está pagando, ela quer ver resultado, ela quer ver os updates do teu projeto, né? Então, a metodologia ágil, o gerenciamento ágil, ele traz um pouco isso, tu consegue mostrar aos poucos para ele o que tu está fazendo, tu consegue justificar o teu orçamento, tu consegue justificar a timeline, mas também tu consegue aplicar uma melhoria contínua, tu consegue adaptar caso, porventura, tu esteja fazendo um projeto e entre o time de liga ou te diga, tu não consegue, tu não pode fazer isso, tu precisa fazer isso, isso e isso, ou às vezes chega o time de marketing e fala, preciso que tu coloque essa frase em algum lugar e aquela frase não cabe em nada, ou o time de design vai lá e muda 100% do branding da tua empresa e tu tem que refazer tudo que tu já estava fazendo, né? Então a gente consegue usar o gerenciamento ágil para otimizar essas nossas entregas. A gente pode usar também o Big Data Analysis ou Analytics, né, que são quando a gente tem muito volume de dados e a gente não consegue ler efetivamente aqueles dados, né? Eu acho que eu já trabalhei com muita gente que se dizia analista de dados e, na verdade, era uma pessoa que pegava um relatório e papagaiava aquele relatório, né? Ele simplesmente falava em voz alta os dados que estavam ali. E a gente analisar dados é muito mais que isso. Cara, analisar dados é eu entender aquele dado, eu cruzar aquele dado com as informações importantes para o meu projeto, com o investimento do meu projeto, para validar a saúde do meu projeto, para validar o ROI. Tem muita gente de projeto que não trabalha com ROI, e essas pessoas são abençoadas, porque não tem nada pior do que tu gerenciar um projeto e ainda se preocupar enquanto que isso vai retornar para a empresa, né? O cenário ideal é a gente só se preocupar com as entregas, que já é uma grande coisa, mas a análise de dados com o Big Data, ele faz essa varredura dos dados e ele te entrega insights que talvez tu não pudesse fazer no tempo que tu tem, ou às vezes com as habilidades que tu tem, os treinamentos que tu tem para aquele tipo de função, sem depender de um analista de dados, sem depender de um cara de inteligência de negócio, e ele consegue te trazer com esses dados também, além dos insights, ele consegue mapear, olha, tu tem sempre esse problema aqui, tu tem sempre um atraso, sei lá, na fase 2 do teu projeto, que é a fase de go, não go. Então, tu começa a entender quais são os teus padrões e tu começa a conseguir, né, arrumar a tua rota. Porque, às vezes, a gente pode ter a timeline mais linda do mundo no Project, no Smartsheet, tu pode achar que tu tá arrasando com a tua documentação, mas tu não enxerga que o gargalo tá no cara de QA, sendo que
porque por algum motivo o cara de QA está conseguindo mascarar que ele não está conseguindo entregar tudo que ele precisa entregar e os devs estão, né, digamos, no projeto de desenvolvimento, os desenvolvedores eles estão fazendo e estão jogando na fila lá do QA e o QA não está conseguindo pegar. Ele pega várias tarefas ao mesmo tempo e não consegue entregar nenhuma. Teoricamente, está tudo em progresso. Está dentro dentro do planejado, digamos assim. Só que se tu for abrir no micro gerenciamento, e muitas vezes a gente não tem o tempo do micro gerenciamento, a gente tem que ficar um pouco mais no macro, dependendo também da quantidade de pessoas que a gente tem no nosso projeto, o Big Data ele vai conseguir analisar no micro essa informação, ele vai conseguir te trazer essas red flags que tu tem ao longo do teu projeto, né, ao longo da tua entrega e também ao longo de outros projetos, ou até mesmo cruzar dois projetos. Analisa a saúde desse projeto versus a saúde desse projeto e me diz por que esse aqui foi mais caro que esse. Ele consegue te trazer esses insights. A gente tem a parte de colaboração virtual, que nada mais é que o trabalho remoto, né? E a gente sabe que, por mais que a gente tenha vivido aí a pandemia, que tenha levado todo mundo para o remoto, né, por um tempo, e agora a gente está vendo esse movimento contrário. Eu trabalho com remoto desde 2011, que era quando eu atendia a iPlace, e desde então, eu morava em Porto Alegre, trabalhava numa agência de Porto Alegre e atendia a iPlace que ficava na Califórnia. Atendia a City Baby que ficava na Califórnia. E eles tinham, né, essa cultura de que a informação, ela não precisa ser síncrona. Se ela precisasse ser síncrona, eles me ligavam. Mas eles já tinham essa cultura de que, ok, o meu time está espalhado pelo mundo inteiro, eu posso mandar agora e ele tem até amanhã para me responder. A gente tem um processo diferente de trabalhar o tempo quando a gente está falando de colaboração virtual. Diferente de um WhatsApp que as pessoas acham que tudo tem que ser para ontem, que se elas te mandam uma mensagem agora, elas têm que responder, né, daqui 5 segundos. Então, a colaboração virtual, ela permite que a gente expanda as nossas fronteiras e a gente consiga falar com pessoas específicas ou as melhores pessoas dentro das áreas que eu preciso, ou até mesmo eu consiga usar... Tem algumas plataformas de testes que eu consigo testar o meu aplicativo com uma pessoa de cada país do mundo que eu vou lançar o aplicativo para ver se está realmente de acordo com aquela cultura, se não está infringindo nenhuma norma ética, né, nenhuma regra do local, porque às vezes a gente não se dá conta, a gente vive num país que ele é muito grande, ele tem muitas diferenças de culturas, mas Brasil é Brasil, brasileiro é brasileiro e, né, eu sei o que é agredir verbalmente ou agredir visualmente uma pessoa em qualquer lugar do país. Claro que tem algumas coisas que são um pouquinho mais, né? Algumas coisas que são menos, mas eu trabalhei no mercado de fármacos, de botox e de cremes para rosto, e teve um momento que eu tinha 12 países diferentes trabalhando comigo. Né, eu estava fazendo o mesmo projeto para 12 países diferentes, sendo eles Brasil, México, Argentina, uma galera aqui da América Latina, Canadá, daí Estados Unidos, era Nova York especificamente, Noruega, Alemanha, todos os nórdicos lá, da Alemanha para cima, Suíça, e Emirados Árabes. Todo mundo gostava, todo mundo, né? Todo mundo aprovou, tinha assim, não posso, eu tenho que mudar o nome da modelo de Fátima para, sei lá, Juliette, sabe? Tinha algumas adaptações que a gente tinha que fazer ao longo do processo, claro, para que o nosso público para que aquele público se identificasse, mas quando eu levei essa entrega para os Emirados Árabes, eu recebi uma lista de coisas que eu tinha que mudar. Eu não podia falar botox, eu não podia falar toxina, não podia falar botulínica, não podia falar relaxamento, não podia falar mais jovem, não podia usar nenhuma foto que aparecesse nenhuma parte do corpo sem ser as mãos, os pés e o rosto, não podia aparecer cabelo, não podia aparecer um monte de coisa.
que se eu tivesse, né, na época pensado, vou falar com uma pessoa de lá para ver antes de entregar para o meu cliente, o que que eu tenho que mudar, o que que eu não posso, o que que eu preciso respeitar, eu já teria, né, encurtado um pouco o meu processo, não teria frustrado o meu cliente de primeira, porque ele chegou e falou, como assim tu não sabe o que que tu está fazendo? Eu teria encurtado, eu teria dado menos trabalho para ele de avaliar todo o site, me levantar todas as dúvidas, eu teria menos retrabalho de ter que ajustar tudo que eu tinha ajustado e depois o meu cliente ter que revisar todas aquelas informações. Então, a colaboração virtual, quando a gente está falando principalmente de testes e de adaptações para outros cenários ou outras culturas, né, quando eu tenho projetos globais ou quando eu tenho times globais, ela é muito boa. Quando a gente está falando de times globais, também a colaboração virtual ela é interessante porque a gente consegue, daí a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas a gente consegue começar a entender quais são as principais características, né, de outros times, de outros colaboradores, de outros países. Porque eu não sei quem daqui já trabalhou com pessoas de outros países, mas tu não pode, e não pode, entrar atrasado numa reunião com um japonês. Tu não pode entrar atrasado numa reunião com um alemão. Tu não pode entrar atrasado numa reunião com um inglês. Se tu não tiver nada para colaborar numa reunião com um alemão, não entra. Tu vai ser mais bem visto se tu não entrar do que se tu entrar e ficar com uma cara de pateta só olhando os outros. Então, algumas coisas assim, a colaboração virtual, ela permite também que a gente vá conhecendo outras culturas e isso faz com que a gente não passe por tantos perrengues e tantas situações, às vezes, de saia justa com pessoas que a gente não conhece, né? E culturas que a gente não convive. A gente tem também o gerenciamento de risco proativo, ele pode ser feito de forma manual ou ele pode ser feito de forma automatizada com uma inteligência artificial, com um Big Data ou qualquer outro tipo de ferramenta mais automatizada, que é basicamente uma matriz de risco, né? Mas acompanhada um pouco mais com um pouco mais de robustez ao longo do nosso projeto e faz com que a gente tenha esse monitoramento contínuo, faz com que a gente tenha sempre um plano B, um plano de contingência, né, para qualquer problema que a gente possa ter. Daí, quando a gente falar um pouquinho também de gerenciamento de riscos, eu trago para vocês um exemplo que eu acho que foi o pior plano de contingência. Eu odiava fazer plano de contingência, eu era a responsável por um plano de contingência, e foi a melhor coisa ter feito uma coisa que eu odiava, porque quando eu tive um problema, eu já tinha a solução quase toda ela na minha mão, e a gente acha às vezes que mapeando o risco lá no começo e não olhando mais, porque eu já entendi quais são os riscos, se eu tiver qualquer problema, é só eu voltar lá. Cara, os riscos eles mudam ao longo do nosso projeto, eles mudam porque o projeto atrasa, porque o fornecedor desaparece, porque o dev quebra o braço, porque a gente fica gripada, né? A gente, até no projeto dos perrengues, a gente falou com o Carlos se acidentou e ficou um mês em coma. A gente nunca espera que a gente vai sumir por um mês, a gente sendo responsável por um projeto, que a gente vai sumir por um mês, né? Vai ser abduzido do nosso projeto. E às vezes o projeto dura um mês. Como é que a gente que a gente faz? Eu tenho que ter um plano de backfill, eu tenho que ter um plano de back-off, eu tenho que ter, né, alguns planos ali e eu tenho que estar sempre revisitando ele. Eu tenho o RPA também, né, que é Robotic Process Automation, que nada mais é que melhorar a eficiência dos nossos projetos com base em robôs. Eu falei, como assim? Mas não é a mesma coisa que a gente estava falando ali de inteligência artificial? É tudo a mesma coisa. Né? Quando a gente está falando de tecnologia, é basicamente pegar alguma coisa que um ser humaninho faz e melhorar, fazer ela mais rápida, fazer ela sem ter que pensar em todas as etapas. Mas o RPA, ele funciona principalmente de um jeito muito bom, na verdade, para a gente coletar as informações principais. Acho que o que todo mundo já conhece, já interagiu com o RPA, são, por exemplo, os chatbots. Né? O RPA, o chatbot, nada mais é que um robozinho que tu planeja ele, tu dá o script dele, ele pode aprender de forma com a inteligência artificial ou não, ele pode só seguir aquele script, e a gente vê a diferença, né, dos que têm inteligência por trás e dos que não têm inteligência, porque os que não têm inteligência, eles ficam em looping,
e os que têm inteligência, eles vão sempre tentar te dar uma solução. Às vezes, eles não entregam a solução que tu está esperando, beleza? Né? Às vezes a gente consegue dar um nó na cabeça do robozinho, mas muitas vezes a gente consegue ser direcionado pelo bot de uma forma bem inteligente. Por quê? Porque ele vai aprendendo. Da mesma forma como a Alexa, como a Siri, como o OK Google, como a Cortana, né, com todos os assistentes de vozes, por exemplo, também, que são RPAs. Daí a gente tem o gerenciamento de projetos baseado em dados, que é o que todo mundo deveria fazer, né? É o que a certificação ali do PMP, pelo menos, ela fala muito nisso, né? Eu acho que quem trabalha com agilista, com Scrum Master, com Agile Coach, tem muito isso de olhar sempre para o gráfico, olhar o que está... o que vai ser puxado, qual é a saúde do projeto, qual é o SLA de cada time, qual é o work in progress, né? Quanto que eu estou conseguindo entregar dentro de cada iteração, dentro de cada sprint, o que eu consigo otimizar, qual é o meu desenvolvedor mais rápido, o meu desenvolvedor mais lento, quanto que eu estou gastando. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que explicava como que eu calculo o prejuízo que os bugs estão me trazendo. Eu só sei que eu tenho prejuízo em bug, daí isso falando especificamente, né, de desenvolvimento, primeiro, se eu enxergo esses bugs, se eu tenho um gráfico que mostra que eu tive que bloquear outras tarefas para que o meu desenvolvedor pegasse aquele bug, e eu consigo ver daí se o meu bug ele é um problema que é um risco não levantado, é um desenvolvedor que não tem capacidade, é um QA que não conseguiu mapear, e às vezes o bug ele passa por uma refação de 4, 5 pessoas. Isso gera um custo que a gente está falando de tempo, e tempo é dinheiro, não existe outro caminho, né? A gente é pago pelo nosso tempo e os nossos projetos são pagos por tempo, por entregas. Então, tem toda uma questão que se tu enxergar o teu projeto, tu começar a enxergar que eu tenho um bug aqui, um bug ali, tu consegue arrumar a rota ou entender de onde que está vindo esse bug e, às vezes, né, trocar uma pessoa, realocar alguém ou voltar para o teu cliente e falar, cara, estou usando um código legado, comprei, né, eu tenho um código que ele já tinha ali dele, estou só fazendo novidades, né, inovações para aquele código, e ele está com problemas antigos. Então, isso gera ainda mais uma frustração no teu cliente, porque tu está dizendo, eu não estou conseguindo fazer porque o teu código que tu já tem é ruim, né? Então, se a gente tiver todos esses dados na nossa mão, a nosso dispor, a gente consegue argumentar muito melhor e mostrar para o nosso cliente. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de PM que faz client facing, né? O gerente de projetos que chega lá e apresenta para o cliente, apresenta para o stakeholder e representa, de certa forma, o projeto para o terceiro, ele precisa ter dados. Ninguém quer só ver, né, fazer a demo e olhar que bonito que está o meu desenhinho na minha tela. Então, a gente tem que sempre trazer dados, seja para um status report, seja para uma sprint planning, né, por uma retrospectiva, para qualquer coisa. Depois a gente tem virtual realidade. A realidade virtual e a realidade aumentada, que também são formas da gente trazer o nosso viver um pouco melhor o nosso projeto, né? Eu acho que, não sei se alguém também já teve a experiência de trabalhar com projetos de VR, mas a CIA, esses tempos, fez uma parceria com o Still the Look, que é um site X aí que faz conteúdos de moda, e eles tinham as meninas do Still the Look na vitrine deles, e tu apontava o celular e ela começava a interagir contigo. Então, isso, né, essa possibilidade de interagir com uma pessoa que, de certa forma, tu é fã, digamos assim, seguidoras, porque elas têm milhares de seguidores, e trazer aumentar essa realidade, né, e trazer um pouco mais de conteúdo do que uma vitrine estática, isso aproxima muito mais o nosso cliente, mas também é uma forma da gente entregar um pouco mais
nosso cliente final, né? Mas é também uma forma da gente, às vezes, explicar um pouco melhor para o nosso cliente que está nos pagando o que que a gente está fazendo, como que ele vai testar, como que vai ser aquele projeto como um todo. E, por fim, a gente tem a gamificação, que eu acho que, para mim, é uma das melhores formas, caminhos, ferramentas, não sei nem como dizer, para a gente tratar internamente, para a gente tratar a nossa equipe, né? Porque quando a gente tem a gamificação na equipe, a gente consegue fazer com que o nosso projeto, independente da complexidade, do tamanho, da dificuldade dele, seja sempre mais leve, né? Eu acho que tem várias ferramentas, várias plataformas que usam a gamificação para aproximar o usuário final, e isso é óbvio que funciona, né? O Duolingo, ele não é o que ele é hoje porque ele é é um aplicativo de línguas, ele é o que ele é porque ele é gamificado, né? Não sei se vocês viram uma notícia que saiu hoje até, o Duolingo está valendo 8 bilhões de dólares. Eles cresceram 40 e não sei, 42% em receita ano sobre ano agora. Isso só com o Duolingo pago, sendo que grande parte das funcionalidades dele são grátis. Então, o que que faz com que eu consiga levar... Conseguiu para temperar e botar no forno? Não sei. O que faz com que eu consiga convencer o meu cliente aí do freemium para o premium, né? O que que faz, que é o que o Spotify também faz, o que que faz com que eu consiga aproximar tanto o meu cliente do meu joguinho, da minha plataforma, que ele diga, eu cansei de usar grátis, eu quero usar a versão paga, eu quero ter mais opções, eu quero, né, ganhar mais medalhas, eu quero fazer mais aulas, enfim, não sei. O Strava faz isso, né, gerando competição, o Strava é um aplicativo para esportes, gerando competição. Agora eles têm um canal do Tour de France que eu consigo montar a minha equipe de até 8 pessoas e competir com outras equipes do mundo inteiro. Daí a gente já vê ali, né, da comunicação virtual. Eu consigo competir com outras pessoas, daí isso me traz benefícios, porque eu posso ganhar depois um ingresso para o Tour de France, eu posso ganhar uma bicicleta, e tem várias outras ferramentas que fazem com que o usuário ele queira usar mais por ser gamificado. Ok, como projeto, isso funciona muito bem, mas dentro da equipe, às vezes a gente consegue usar a gamificação para quebrar algum gelo, para aproximar times que não necessariamente são muito próximos, né? Eu vivo, quando eu atendia esse cliente, ele era um cliente da Suíça que tinha, né, ramificações nos outros países. O meu time, ele era basicamente eu no Brasil, os gerentes de projetos todos em Londres, eu em Porto Alegre, os gerentes de projetos em Londres, o meu tech lead em Bucareste, os meus desenvolvedores em Chennai e a galerinha de texto em Paris, tá? A gente não se entendia, cara, porque, sabe, a gente não tinha o mesmo fuso horário, eu trabalhava no fuso horário de Londres, daí Chennai era de noite, eu não sabia o que estava acontecendo, e daí a gente começou a usar de algumas técnicas de gerenciamento para se aproximar, para brincar, para descontrair mesmo, né? Então, todas as sextas-feiras a gente sentava e fazia alguma mecânica, dessas mecânicas besta mesmo, não de RH, mas, né, sempre com um fundo mais focado no nosso projeto. Mas a gente começou a entender e começou a se identificar tanto que hoje acho que quase ninguém mais trabalha na conta, quase ninguém mais trabalha naquela empresa, inclusive, e a gente segue se falando, segue se conversando, segue trocando, né? Um está na IBM, o outro está na Dell, o outro está não sei aonde, e a gente mantém essa conexão porque a gente virou de colegas de trabalho, de entregas, a amigos, e a gamificação ela consegue aproximar bastante o nosso time, não tem nada melhor para um gerente de projeto do que ter um time unido, né? Eu acho que um dos piores cenários que a gente pode ter, tirando um cliente ruim, é um time que se odeia ou um time que não conversa entre eles.
Entendido quais são os 10 pontos que a gente vai ver hoje, né? A gente entra mais a fundo em cada um deles. A inteligência artificial, né? Como a gente falou antes, ela funciona muito para a gente analisar uma grande quantidade de dados, né? Eu consigo levar aqueles dados para lá, né? Para a ferramenta que for usar. E isso pode ser agora a Microsoft está com IA, o Photoshop está com IA, tem várias ferramentas, o Figma está com IA, o Miro está com IA, todas as ferramentas que a gente usa estão com inteligência artificial e funcionam muito bem, né? Tem várias. No Discord tem vários canais que fazem também a criação, né, ou a análise de dados com o IA, então é só vocês irem atrás do que vocês precisam naquele momento, que vocês têm vários caminhos aí para seguir. Mas eu acho que o mais importante, daí, voltando ao que a gente estava falando antes, é que eu consigo analisar muitos dados, né? Pedir para que ele analise muitos dados e que ele me traga padrões, ou que ele me traga insights, ou eu posso, por exemplo, subir a minha timeline e pedir, me aponte os principais gargalos da timeline e reorganize ela para que o trabalho mantenha o seu deadline, mas tenha um fluxo um pouco mais correto. E ele vai te entregar uma timeline refeita, com base no esqueleto que tu deu. E funciona, gente, funciona, e normalmente são alguns ajustes que a gente no dia a dia, ou às vezes a gente pega um formato que a gente já está acostumado e só replica para os nossos projetos e está tudo certo, né? Cada um tem a sua metodologia, os seus templates, a sua forma de lidar com os seus projetos, e ele vai lá e ajusta, ele troca 2 pontinhos, ou ele adiciona uma camada ali de, sei lá, testes com usuários, que vai fazer com que tua cabeça pense assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. E daí tu vai aprendendo junto com ele. Então, analisar essa grande quantidade de dados, né, trazer insights ou pensar um pouco fora da caixa que a gente está acostumado a pensar, é uma forma da gente trazer a inteligência artificial. Consigo também, né, para dentro de projetos, sei lá, eu preciso fazer o site da minha marca, né, e eu não tenho o meu portfólio. E eu não tenho imagens para botar no meu portfólio, porque eu sou gerente de projeto e eu não posso usar as imagens dos meus clientes. Às vezes a gente esbarra muito nisso, né? A gente entra numa agência que tem termo de confidencialidade e eu não posso dizer que eu trabalhei para aquela pessoa ou naquele projeto específico. Então, eu consigo usar a inteligência artificial para criar imagens do jeito que eu imagino que ela traduza, né, as informações do meu portfólio, das informações do projeto que eu estou querendo fazer. E as imagens criadas, primeiro, elas não vão ser que nem uma imagem de banco, né? Assim, às vezes a gente pega os sites de universidade, é tudo aquelas pessoas sorridentes, felizes, com uma pasta na mão, porque elas são todas iguais, né? Grande parte das imagens são tiradas de banco de imagem. Quando a gente gera a nossa imagem com inteligência artificial ou com algum tipo, né, de mecanismo de, às vezes, gerar do zero ou às vezes ajustar ela, a gente está... além de gerar uma imagem do zero, a gente está gerando uma imagem sem direitos autorais, então eu não preciso ficar me preocupando em ser questionada mais adiante, né? Não preciso me preocupar com qualquer problema de plágio, nem nada. A gente pode utilizar também a inteligência artificial para fazer as tarefas mais burocráticas e repetidas que eu tenho. Então, eu preciso gerar um relatório de um status report para o meu cliente toda sexta-feira, né? Quem nunca passou por isso? Então, gera, né, faz o teu relatório, garante que o teu relatório esteja sempre atualizado, com as informações né, sempre certas, e pede para ele gerar uma vez por semana um relatório com os 5 principais insights daquele relatório, e ele gera para ti. Então, claro que tu vai ter que ler antes, tu vai ter que ver se funciona, a gente ainda está falando de uma época muito nova de inteligência artificial, então a gente precisa sempre garantir que aquela informação ela é válida, né? Tem muitas... da mesma forma como surgiu a Wikipedia lá atrás, né, que era tudo
um caos hoje, a gente já sabe quando é verdade, quando não é verdade. A inteligência artificial também, não se atirem de primeira na informação que ela trouxer, sempre façam o double check. Pode ser que aquela informação não seja verdadeira, pode ser que ele diga para vocês que não exista o termo e depois ele, né, dependendo do jeito que tu pesquisa, realmente funciona. Então, tem alguns macetes que a gente pode usar para que ele faça essa ação para a gente, mas do jeito correto, né? Então, assim, quando a gente for pedir qualquer coisa de análise de dados ou de levantamento de tarefas ou realização de tarefas, lembrem sempre do scriptzinho, né? Eu acho que quem usa TikTok ou LinkedIn já deve ter visto, senão depois eu posso mandar para as meninas se elas compartilham com quem está aqui, mas tem um scriptzinho, né, de como que tu deve conversar com uma inteligência artificial, tu deve falar quem tu é, o que tu quer, por que tu quer, como que tu quer, porque às vezes a gente, na nossa cabeça está muito fácil e a gente pergunta de um jeito que ele não entende. Então, a gente precisa sempre garantir que a gente saiba falar com aquela inteligência. E, às vezes, essa é a parte mais difícil, tá? Eu mesma, eu volta e meia, eu acho que pelo menos uma vez por dia eu pergunto alguma coisa para o chat GPT, e ontem eu perguntei a diferença entre duas funcionalidades. Eu trabalho num banco hoje, tá? Na TI de um banco. E eu perguntei sobre duas funcionalidades, duas terminologias, né, do mercado financeiro, qual era a diferença, porque para mim estava um pouco nebuloso, e ele me disse, essa terminologia não é utilizada. Daí eu só perguntei isso, qual a diferença entre, eu acho que era antecipação de pagamento e risco sacado. Quem souber pode me mandar depois no privado também, porque eu ainda também nebuloso. E ele me disse, risco sacado é um termo que não existe, né, e blá. Daí eu falei, eu sendo uma financeira focada em FDIC, tendo a antecipação de pagamento, qual é o meu diferencial, o que diferencia este meu serviço do serviço de risco sacado. Então, quem sou eu, o que eu quero, qual é a diferença, né? Qual é a pergunta que eu quero e por que eu quero. Daí ele me deu toda uma explicação de qual é a diferença dos dois. Então, né, a gente precisa começar primeiro a entender qual é a lógica que tem por trás deles. Então, assim, não diria para que quem nunca mexeu com inteligência artificial, né, que seja assim, o chat GPT, né, que é o mais básico dos básicos, que consegue fazer ali 10 pesquisas por dia no plano não pago, mexam antes, interajam com ele antes, né, não se atirem de primeira num projeto já, porque provavelmente não vai dar certo e vocês vão começar já com o pé esquerdo achando que não vai funcionar. A mesma coisa para quem quiser mexer em qualquer foto na AI do Photoshop, né? Não sei se alguém já baixou também o Photoshop Beta, mas tu olha os vídeos e é super legal, é super fácil de fazer. Daí tu pede, expanda a imagem lateralmente. E ele começa a bugar, porque tu não falou do jeito certo, com a terminologia certa, porque é focado em não sei o quê. Então, né, testem antes de aplicar no projeto de vocês, porque senão vocês podem perder mais tempo do que otimizar o tempo de vocês por não conhecer a ferramenta. A gente nunca entra de cabeça numa ferramenta, num projeto que já está em andamento, sem a gente saber mexer na ferramenta. E daí a gente tem também, né, os chatbots, que é o que a gente estava falando antes, que eu consigo usar tanto as informações que ele me traz num pré-cadastro ou alguma coisa assim, num formulário, mas também eu consigo, né, usar o algoritmo para alimentar essa informação e fazer com que o meu chatbot ele fique cada vez mais inteligente, cada vez mais independente. E quando a gente fala chatbot, não é necessariamente o chatzinho lá que fica na pontinha do site falando, oi, posso te ajudar? Isso é um chatbot, 0800 é chatbot. Às vezes a gente liga para pedir pizza e a gente está falando com um chatbot e a gente não sabe. Não precisa ser só gravação, a gente pode interagir com ele da mesma forma como a gente interage por texto, a gente pode interagir por fala com aquele chatbot e sem saber que ele é chatbot. Tá? Eu fiz uma aula com o gerente de projetos do chatbot do Google Negócios. É uma coisa bem específica. Que
ele disse assim, a gente montou o chatbot, né, e o chatbot no começo ele era só para as pessoas conseguirem pedir pizza e pedir coisas no restaurante, então era tipo para embedar num iFood, né, tu ia pedindo assim, o que você quer? Daí o cardápio, daí tu clicava, qual é o tamanho? M, quantos sabores? 2, e assim tu ia preenchendo. Eles disseram que eles queriam passar por uma nova etapa, que era conseguir fazer com que aquele chatbot fosse de voz e fosse aplicável a qualquer tipo de negócio. E eles fizeram um teste, eles mostraram 2 ligações. E uma ligação, o cara falava, oi, o meu nome... Oi, eu queria marcar para cortar o cabelo. Daí a pessoa respondia, beleza. Quando que tu quer? Na semana que vem. Eu tô vendo aqui, então, hoje é dia 12, semana que vem, que dia? Na terça? Hoje é dia 11? Na terça, beleza. Que dia é dia terça? É dia 17, sei lá. Dia 17, que horas? Eu tenho esse momento, esse horários disponíveis. E assim tu ia, né, falando com aquela pessoa e perfeito. Às vezes ele falava, não, na verdade eu não posso semana que vem, tem que ser daqui 2 semanas. Ele voltava lá para a informação, né, que não era mais o dia 17, era na semana seguinte, e isso tudo com uma mensagem gravada. E tu jurava que tu estava falando com uma pessoa. É um pouco assustador, porque tu não sabe mais quando tu tá falando com uma pessoa, né? Eu tive um problema na prova do PMP e eu tive que chamar eles lá no chat da Vault lá. E, cara, até hoje eu não sei se eu falei com uma pessoa ou se eu falei com um robô. Não sei. Às vezes me parecia uma pessoa, às vezes parecia um robô, porque era muito protocolar, mas às vezes ele era mais próximo, então foi muito estranho, não consigo, até hoje não consigo entender. E quando o Google criou o chatbot deles, eles criaram com justamente essa funcionalidade, sabe? Para a pessoa não saber que ela está falando com o robô, ou às vezes ficar na dúvida. Por quê? Porque a gente sabe, embora a inteligência artificial ela, né, acelere os processos, ela traga um pouco mais de economia para o nosso projeto, porque é um pouco mais fácil, mais rápido de fazer, consequentemente mais barato, as pessoas, elas ainda gostam, grande parte das pessoas, tirando a Gen Z, que é a galerinha que gosta de fazer tudo pelo telefone, as pessoas gostam de saber que elas estão falando com pessoas, né? Se tu olhar no Reclame Aqui da vida, as empresas que têm mais reclamação não conseguir contato, não conseguir contato. Por quê? Porque não tem uma pessoa, né? Então, a gente ainda tem isso muito enraizado na gente, de eu precisar falar com uma pessoa. E o chatbot, quando ele é bem estruturado, e quando ele tem a inteligência por trás, que daí sim, a inteligência do Google, a inteligência da Blip, quando a gente está falando de chatbot para WhatsApp, é o que dá mais credibilidade ou menos credibilidade para o teu projeto. Então, também, assim, vou fazer um chatbot aqui, mas não estou disposto a pensar no esqueleto, não estou disposto daqui uma semana analisar quais foram as respostas, ver o caminho que os meus usuários estão fazendo, né, com o chatbot, ver qual é o nível de satisfação da pessoa do meu usuário com o chatbot, ver quantas sessões foram finalizadas antes da ação final ser concluída, porque, de novo, não adianta ter um monte de dados se eu não souber ler aquele dado. Não adianta eu enfiar um monte de inovação, de tecnologia no meu projeto se eu não vou ver se elas estão funcionando ou se elas não estão funcionando, né? Então, tem que ainda ter um pouco de cuidado quando a gente tenta modernizar muito os nossos projetos com as tecnologias que a gente ainda não domina 100%, tá? Eu fiquei, acho que, uns bons 3 meses criando o esqueleto de um chatbot, e quando eu fiz o teste de usuário, eu peguei aquele esqueleto e passei, né, para algumas pessoas que poderiam simular aquela sessão, eu comecei a ver que a minha lógica de navegação, a minha lógica de conversa era muito diferente. Porque a gente tem backgrounds diferentes, a gente tem culturas diferentes, a gente tem formas de falar diferentes, né? Aqui no Sul, a gente coloca as palavras em lugares estranhos na frase, às vezes, né? As pessoas mais para o Norte, elas têm um jeito mais limpo na frase de falar as palavras mais corretamente empregadas. Então,
eu comecei a ver que não era tão simples assim. Então, testem antes, né, qualquer tipo de interação que vocês venham a ter com qualquer ferramenta de inteligência artificial. Se alguém tiver uma dúvida, por favor, levante a mão, fale, grite, abra o microfone, não tem problema de ser interrompida, tá? A gente está aí para conversar. Tem uma mensagem no chat que estamos gravando, beleza. Francis, eu acho que eu tenho uma dúvida não, uma pergunta, assim, mas por, né, levar em consideração aí a tua experiência, o que tu já viveu, que tipo de desafio que tu teve para lidar, assim, com equipe, com pessoas, e como tu lidou com essa situação, né, com pessoas que, enfim, não são muito afins da tecnologia ou que têm certa dificuldade, porque, como tu disse, né, equipes multidisciplinares, equipes que são muito diversas, a gente passa por isso. E eu acho que aqui a gente está com um pessoal do NextGen que também está iniciando, né, na carreira, como que está iniciando na área, como que tu lidou com isso e o que tu tem de dica aí para o pessoal começar a utilizar nos seus projetos pessoais, que seja, quero utilizar uma tecnologia ou uma dessas situações para terminar meu TCC, para planejar minhas férias, alguma dica assim bem prática, o que tu daria? Eu Peguei meio na surpresa, mas pode pensar um pouquinho. Eu tenho muito para mim, assim, que tudo para mim é um projeto, né? Sendo ele um projeto profissional, sendo, né, a minha vida, e eu trago muito a minha vivência de PM. Eu não sei, esse dia eu estava pensando, eu não sei se eu levei a Francis para o PM ou se eu trouxe PM para a França. Eu não sei onde quem é que está roubando quem aí, mas eu tento usar as técnicas principalmente de otimização para o meu dia a dia, né? Então, assim, eu uso a técnica do Pomodoro para fazer as coisas que eu quero, né? Eu tenho um gerenciador de tarefas meu, eu uso o Notion para minha vida, né? Se tu olhar o Notion ali, se tu me matar, daí tu pode virar a Francis, porque tem tudo ali. E ele é todo otimizado, então eu tenho uma tabela com todas as minhas as leituras que eu quero fazer, todas as leituras planejadas, né, do ano. Eu tenho um projeto ali de ler X livros por ano, e eu botei todos os alarmes para eu começar a receber mensagem de que, olha, faltam 2 dias para tu terminar esse livro. Daí eu consigo me organizar. Eu tenho a minha agenda toda otimizada para que também eu tenha, né, o meu alarme, eu tenha todas as informações que eu preciso na palma da minha mão para que eu nunca perca nada e eu consiga fazer muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu sou meio não-stop, assim, eu acordo e eu só paro quando eu vou dormir. É o jeito que eu gosto, né? É o jeito que eu sei viver, eu preciso gastar energia, assim. Mas de tecnologias especificamente, né? Quando a gente está falando de projeto, e principalmente assim, vou entrar num projeto que já está em andamento, ou vou falar com um cliente novo. Entenda o cliente que vocês estão né, se conectando e alinhem as expectativas lá no começo. O que significa alinhar as expectativas? É muito mais do que pegar uma SOW, né, um documento de escopo de trabalho, e falar, é isso que eu vou te entregar. Não, é isso que eu vou te entregar, por quê? Porque essa é a tecnologia, deixa eu te mostrar como é que é a tecnologia, deixa eu te mostrar quem são as outras pessoas do mercado que estão usando a tecnologia, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, aonde que tu vai conseguir acessar essa tecnologia. Às vezes, tu usa, sei lá, uma ferramenta, o Trello, por exemplo. O Trello, ele funciona super bem no desktop e no celular, para mim, eu não consigo mexer. Daí tu faz tudo isso e tu descobre que o teu cliente só usa celular, que ele não para nunca na mesa dele, né? Ele viaja sempre. Ou não.
Ou tu tá pensando já nos principais browsers, né? Então, tu fez o teu site numa tecnologia super mega, né? Ultra, assim, moderna, com VR ou com VA, que tu precisa de um celular super moderno, e daí o teu cliente não tem para testar, ou o teu usuário final não consegue, porque gasta toda a internet dele. Ou tu fez um site super bonito, pesado, que o teu cliente ele usa o Windows Explorer 2, porque ele acha que é o melhor, né, a melhor ferramenta. Então, alinha as expectativas com ele, não só do teu projeto, mas das ferramentas e dos devices, né, que o teu cliente vai usar. E daí, de novo, assim, pega os dados, né, e levanta esses dados. Ah, eu não tenho dados ainda. Se um cliente já tem algum outro tipo de projeto, tu consegue ver qual é o usuário que ele tem, quais são os hábitos, né? Cria a persona para ver se a solução que vocês estão trazendo é uma solução que conversa com aquela persona. A persona, a gente tem dois principais pontos, né? Dois principais alertas no nosso projeto. É o cliente que nos paga e o nosso consumidor final. Não adianta eu ter uma experiência ótima com o meu cliente que me paga se meu consumidor final não funciona, né? Não acessa. E não adianta eu ter um consumidor final super feliz se o cliente nunca mais vai querer trabalhar comigo, né? Então, eu tenho que sempre alinhar, saber com quem que eu estou falando e achar um meio de campo. E, às vezes, não é fácil a gente achar esse meio de campo. Hoje, eu tenho o meu chefe, digamos assim, o meu CEO, ele tem, assim, o celular mais moderno, né? Enfim, ele é o CEO de um banco, né? É compreensível. E tudo que ele quer fazer, ele pensa na experiência dele. Quantas pessoas têm o iPhone mais moderno, com mais capacidade, com a internet com a banda mais alta que eu posso ter? São pouquíssimas pessoas. Não adianta eu fazer um aplicativo que vai fazer o meu CEO ficar super feliz e o meu usuário não vai conseguir usar, porque não vai entender. E daí o que vai fazer? Vai para o Nubank, que é super fácil, tem um botão, criar conta. Vai para o Quora, né? Se gosta de uma coisinha um pouco mais cinza. Então, assim, acho que de todos os problemas que eu já tive, né, frente a tecnologias, foi não ter, todos eles derivaram de não ter alinhado as expectativas do meu cliente com o consumidor final que a gente está tentando atingir. Então, façam a análise da persona, tem um Canva que é perfeito para isso, que é o User Centered Design Canva. Depois eu mando ali no chat para vocês. É a melhor ferramenta que existe para criar um projeto pensando numa pessoa, né, numa persona, num consumidor final, um projeto de valor, né? Daí, assim, eu tenho muito para mim que não adianta eu ter a inteligência artificial que for se eu não tiver uma experiência boa. Eu acho que experiência é o que gera, é o que conduz todos os projetos. Então, pensem na persona, pensem no Canva de criar o projeto com um propósito para a persona, sem esquecer quem é que está te pagando, porque essa pessoa também é bem importante. Bacana, perfeito. Pessoal, fiquem à vontade, se vocês tiverem qualquer dúvida, Francis. A Fran já trouxe aqui, né, que podem levantar a mão, podem abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Deixa eu achar o chat aqui, é esse aqui. É muito bom, vai para mim. É bizarro. Depois que a gente usa pela primeira vez, a gente nunca mais deixa de usar. E é bom porque tu consegue usar para justificar o teu projeto, para explicar o teu projeto, para deixar todas as pessoas na mesma página, né? Eu acho que o Trello, ele funciona para isso, o Gira, ele funciona para isso, o Monday, qualquer ferramenta que vocês forem usar, por que eles funcionam? Porque eles deixam claro e rápido visualmente o que está acontecendo, né? E o Canva, ele funciona para isso também. Então, numa página, tu consegue ver qual é o teu principal problema, qual é a tua principal solução, por que tu chegou ali, qual é o teu diferencial de mercado e qual é o teu propósito, teu valor, né? Então, todo mundo fica sabendo disso. É um comecinho do team building, é um comecinho das pessoas acreditarem no teu projeto e do teu cliente se exibir com aquilo também. Porque tudo eu falo pro meu CEO, ele vai lá e fala, é verdade, o nosso projeto é não sei o quê. Porque tu vende a ideia de que tu tem um projeto melhor.
E é uma ferramenta super estratégica para engajar, né? Como tu disse, engajar o time e para todo mundo estar na mesma página, né? É algo. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu aprendo muito, eu gosto de enxergar muitas coisas, então utilizar o Canva, utilizar essas ferramentas todas, traz uma visão bem bacana. Como eu disse, para te fazer o teu projeto de TCC, para te fazer planejar tuas férias, para organizar, como a Francis trouxe ali, né, a lista de livros que eu quero ler, então é muito legal ter isso. E eu acho o mais legal é quando tu conclui, que tu vê tudo aquilo ali concluído. Sim. Então, gente, é satisfação gigante, né? Mas vamos lá, porque a Francis ainda tem bastante conteúdo aí. E ele daí sim, para a vida real, assim, né, para quem está começando, às vezes a gente não sabe, a gente não consegue montar uma timeline efetiva, porque a gente não tem ainda o domínio de todas as etapas do projeto, né, ou de todos os problemas que a gente vai ter. E quando a gente tem um Canva, assim, que lista todos os problemas e todas as soluções, a gente já tem um norte e um checklist de coisas que eu vou ter que botar na minha timeline. Então, ela vai acelerar todo o teu processo. E diferente do Model Canvas, né, do Business Model Canvas, ele não é tão focado em negócio e mais focado em produto e projeto. Porque quem não é do negócio não consegue preencher um Business Model Canvas, porque tem, né, qual o valor de investimento, quanto que tu vai pagar para cada uma das frentes, quais são os seus parceiros chaves, e às vezes a gente não tem essa informação sendo só PM, né? Porque fique bem claro que só PM, se não existe PM, não existe projeto. Daí a gente tem o Machine Learning, né, que tem 3 principais formas da gente usar, com repetições de padrões. Então eu faço uma vez, ele entendeu que eu fiz uma vez. Quando eu faço 2 vezes, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele sai fazendo por mim. Então, se eu tenho, por exemplo, eu consigo usar o Machine Learning no Gira, eu consigo já usar o Machine Learning no Monday, né? Cada vez que o meu dev colocar um ticket em pronto, então ele automaticamente vai fazer o deploy e vai publicar sem que o meu dev precise publicar, ou esquecer de publicar, ou publicar no momento errado. Eu consigo, né, agendar tudo isso. Então, a máquina faz por mim com base nas coisas ou, né, nas informações ou que eu libero para ela, ou que ela vai aprendendo com o meu uso. Eu consigo usar ele para tomada de decisão unificada, então, né, um Monday, um Gira, que eu consigo, eu até usava o Kanbanize no meu último emprego, e ele é super otimizado, assim, ele te dá alertas, ele te diz as dependências, e tu consegue interligar os boards, né, então, também, não o Gira, eu amo Gira, eu apliquei o Gira eu aplico giro em todos os lugares que eu vou. Então, todo mundo odeia, porque ele não é nada visual, né? Mas desses todos, eu acho que o Trello, que todo mundo conhece, né? Tem o Monday, tem o Canva, Eu gosto do Asana também. tem o Asana. O Asana, ele é mais bonitinho, né? Visualmente, ele é mais bonitinho. Mas como eu trabalho com desenvolvedor gosta do Gira porque é feio. Desenvolvedor gosta de coisas feias. Eu já cheguei a essa conclusão. Desculpa se tem algum desenvolvedor aqui, mas essa é a verdade. E daí eu consigo, né, com isso, automatizar as tarefas. Aqui tá errado esse texto aqui, porque tá o mesmo do de antes. Daí a gente tem o gerenciamento ágil, né, que eu acho que aqui é o menos novidade para quem está ou iniciando ou já trabalha com gestão de projetos. Então, o principal ponto é a flexibilidade e adaptabilidade, né? Então, eu consigo reorganizar as minhas rotas se eu tiver qualquer problema, se eu tiver qualquer um dos meus tropeços ali. Quem não trabalha com metodologia ágil ainda, tem algumas ferramentas que, né, ensinam. O próprio PMI tem o Kickoff, que é pmi.org/kickoff, acho que o do Rio Grande do Sul talvez tem, que é o /kickoff, que é um treinamento rápido, deve ser uns 40, 45 minutos, de waterfall e de agile, para vocês começarem a entender quais são as etapas. Ele traz todos os templates ali, nunca mais precisa criar nada, né? Só customizar o template para o teu projeto. E a gente começa a ver quando que eu consigo flexibilizar, por que eu consigo flexibilizar, justamente por eu ter entregas, né, mais
rápidas, diferente do waterfall, que às vezes não é tão flexível, porque uma tarefa, né, uma área, talvez, ou uma tarefa depende muito da outra. E um livro, para quem, né, acha que precisa de um pouco mais de conhecimento, tem o livro Sprint, que é a metodologia que o Google usa, que é maravilhoso, e tem o livro Scrum, como fazer o dobro na metade do tempo. Eu mando aqui também, gente. É muito bom. Assim, para quem precisa mais da parte teórica, ou que gosta mais da parte teórica, são 2 livros que eu acho que são obrigatórios, são super rápidos de ler, né? Mas são meio que leituras obrigatórias. E a gente tem, né, as metodologias diversas, né? Tem o Kanban, tem o Scrum, e tem também a parte de tailoring, que eu posso escolher. Eu sei todas as metodologias, eu sei todas as tecnologias, e eu crio a minha própria metodologia, né? Acho que todas as metodologias, elas são válidas, se elas são mistas, se elas são híbridas, se elas são puras, se elas são criadas do zero. Eu acho que a única metodologia que não é válida não, ela não deveria ser válida, mas em alguns momentos ela é válida, é a Go Horse, né? Tipo, vai lá e faz. Independente, né? Chega um monte de demanda, tu vai lá, sai fazendo, sem olhar para o lado, atropelando tudo, mas às vezes é o caminho que tu precisa seguir, porque é como tu consegue chegar na solução. Mas, esse mesmo, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Depois a gente tem o Big Data, né? Eu consigo medir o meu progresso, eu consigo otimizar essa leitura dos meus indicadores. Normalmente, a gente, para conseguir ler um dado, conseguir ler um gráfico, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento, né? De cruzar esses dados. Eu nunca mais vou me esquecer o dia que eu comecei, a primeira vez que me mandaram fazer um relatório de Google Analytics. Gente, tu olha e tu pensa assim, nossa, é muito fácil, né? Ele te dá todas as informações ali. Daí o meu chefe era um japonês, né? Daí ele me perguntou, tá, beleza. E qual é o tempo médio de permanência do mercado? Eu fiquei, não sei. Tá, e a gente tem um tempo médio de permanência desse tamanho. E uma conversão de 2, ela é uma conversão boa ou é ruim? Daí, cara, tu começa a ver assim que tem muitos. É melhor tu ter mais visitantes, novos visitantes, ou melhor ter mais retornantes? Eu posso dizer, melhor ter novos visitantes. Mas aí eu estou afirmando para vocês que o meu site não é, ou que a minha plataforma não é interessante o suficiente para que os meus clientes voltem. Ou não. Ou justamente o meu produto é um produto com um ticket médio muito elevado que as pessoas compram um, né? Então, assim, eu tenho uma concessionária. É difícil que depois que uma pessoa compre um carro, ela queira comprar um carro no dia seguinte, né? Então, nesse caso, eu quero ter mais usuários novos e menos retornantes. Então, a gente saber medir, desculpa, e a gente saber avaliar o nosso desempenho, às vezes não é tão simples. Então, o Big Data, ele consegue te dar, né, todo esse padrão, ele consegue fazer uma projeção de como que vai ser o teu desempenho a curto, a médio, a longo prazo. Às vezes, isso é importante para o nosso cliente, para a gente vender o produto, para a gente vender o nosso serviço, né? Semana passada, eu apresentei o projeto que a gente está fazendo para os nossos stakeholders investidores, e ele me perguntou, beleza, muito bom. E qual é a expectativa de clientes para 2025? E eu fiquei um quê na minha cabeça, assim, eu não sei nem por onde começar a fazer esse cálculo. Daí eu peguei, a gente tem lá um Big Data Corp, que é uma análise uma ferramenta de análise de dados, botei os dados que eu tenho, botei o valor do meu projeto e perguntei em quanto tempo eu preciso em quanto tempo eu preciso ter clientes para sanar para não ter mais prejuízo. Ele me disse, me deu toda a projeção, né, escalonando em um lançamento, um soft launch, uma versão beta, uma versão mais robusta, coisas que eu não saberia fazer. Claro que eu tive que passar para o meu analista de dados para ver se
porque eu não tive confiança de apresentar um dado que eu não tenho certeza, né? Mas ele já me dá um caminho, pelo menos um caminho de entendimento. E o Big Data, ele consegue também identificar os gargalos, né? Os gargalos, aonde que as coisas estão afunilando, onde que as coisas estão parando. Quando a gente trabalha com equipes, principalmente ali na Waterfall, quando a gente trabalha com equipe, ou no Kanban, que a gente tem alguns projetos, algumas etapas que são dependentes uma das outras, às vezes uma etapa em gargalo. Ou seja, se eu tenho 5 desenvolvedores e 2 QAs, né, testes de qualidade, se esses 5 entregarem as funções deles para esses 2, vai sobrar 3 tarefas, pelo menos. Então, eles vão virar gargalo. Tudo vai começar a atrasar depois deles. E, às vezes, eu não consigo planejar, não consigo prever isso. Mas, com duas iterações, se eu jogar para o Big Data, ele vai me dizer, cara, nessa iteração, o teu QA fez 2 tarefas e o teu desenvolvedor fez 10. Ou seja, daqui mais uma iteração, tu vai ter 20 tarefas para o teu QA e ele vai ter feito só 4. Daí tu começa, né, a prever alguns gargalos antes deles acontecerem. Então, tu já consegue voltar lá para o risco e mitigar, né, já pensar num plano de contingência. Colaboração virtual, então é o que a gente já falou, né? Existe a comunicação assíncrona, então eu consigo usar as pessoas ideais para qualquer tipo de dúvida que eu tenha, ou qualquer tipo de projeto que eu tenha. Eu estava implementando uma ferramenta num desses projetos, que era uma ferramenta que eu tinha que virar, era muito bizarro, que era pro Emirados Árabes. Eu tinha que fazer um componente que é right to left, eu tinha que espelhar toda a tela porque eles leem da direita para a esquerda. E a gente nunca pensa nisso. E só tinha uma pessoa que sabia fazer isso na empresa. E ele morava na China, na Índia, e ele trabalhava no fuso horário da Índia. Então, eu mandava uma pergunta para ele, 12 horas depois ele me respondia, eu estava dormindo, ele me respondia, daí eu respondia para ele, e assim a gente foi até que a gente conseguiu se entender. Claro, tu tem que ter, né, tu tem que ser um pouco mais assertiva nas tuas perguntas ou nas tuas respostas. Não pode perguntar, oi, tudo bem? E esperar o cara responder. Né? Quando a gente está falando de comunicação assíncrona, eu acho que isso é importante, a gente tem que ser um pouco mais agilizado. Né? Então, assim, essa educação que a gente tem, oi, tudo bem? E aí, como é que vai a família? Como é que vai o pai, a mãe? Não sei o que, isso não existe na comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona é, oi, tudo bem? Estou com um problema em tal componente, como que tu acha que eu consigo fazer? Qual é a equipe que tu acha que eu preciso? Quanto tempo tu acha que eu demoro? Daí a pessoa vai te responder todos os pontos. Se vocês estiverem falando com pessoas de outras nacionalidades, né, de times globais, daí eu sugiro que vocês coloquem item 1, 2, 3, 4, numerem os itens quando for comunicação assíncrona, que a pessoa consegue responder um por um e tu consegue ver se todos eles foram respondidos ou não e, né, e levar essas informações adiante. E também os times globais, que permite que a gente tenha um time sem fronteiras, um time das melhores pessoas. Né? Isso não quer dizer que na cidade que a gente está não tenham as melhores pessoas, que o nosso time presencial não seja o melhor, não quer dizer. Mas às vezes eu preciso de uma pessoa específica, né? E essa pessoa específica que tenha um conhecimento numa área X, eu só encontrei lá na Rússia. Na Rússia hoje não dá para falar, né? Na Ucrânia, vai. E tudo bem. Isso permite que eu tenha a melhor pessoa, independente do fuso, independente do idioma, né? Daí, para isso, eu acho que mais importante de tudo o inglês, ele é fundamental. A mãe sempre fala, né? Inglês inglês é para a vida. E realmente, inglês é para a vida. Não tem como sobreviver em projetos de tecnologia se não tiver inglês. Né? Então, assim, tem várias ferramentas de inglês grátis, tem vários... O Duolingo é um que... Eu sou bem fã do Duolingo, porque eu acho que ele é um jeito fácil da gente aprender. Cara, invistam no inglês de vocês, sabe? Eu acho que inglês e praticar não significa assim, preciso falar muito bem, preciso saber escrever muito bem. Não, tu precisa entender o que está acontecendo. Né? E comunicar, a gente vai comunicando e aos poucos vai aprendendo, mas... Não tem como ter um time global se tu não fala inglês. Não tem como. Não existe a possibilidade disso.
Daí a gente tem o gerenciamento de risco, né? A matriz de risco eu acho que é a principal matriz quando a gente está falando da metodologia do PMI. Né? Eu acho que eu bato muito na matriz de risco e na matriz RACI, que é a matriz de responsabilidades. Eu acho que são as duas matrizes que a gente mais precisa ter em mente e revisitar 100% do tempo, porque a matriz de risco ela vai te dizer todos os potenciais riscos, todos os potenciais, o nível de cada um dos riscos, tem os riscos que a gente já sabe que a gente não vai fazer nada, pode acontecer, mas o nosso cliente já sabe que isso pode acontecer. Se a gente tem terceiros, a gente sempre tem a possibilidade do terceiro quebrar, do terceiro sumir, do terceiro não entregar a tempo, do terceiro, né, acontecer de brigar com o terceiro e ter que fazer uma segunda chamada ali. Então, a gente sempre tem que identificar, a gente pode automatizar isso, tem algumas ferramentas que elas vão te perguntando, tu faz a tua análise de riscos e tu coloca qual etapa do projeto mais ou menos esse risco pode acontecer. E daí tu vai dando check ou tu configura, tu conecta, né, a tua tabela de risco, a tua matriz de risco com a tua timeline, e ao passo que tu vai dando check nas etapas, a matriz de risco vai te dizendo, olha, tu não tem mais esse risco, mas tu tem esse risco, né? Ou tu teve esse risco, então tu tem esse risco aqui. Ele vai te apresentando esses insights também. O Smart Sheet, ele funciona muito bem para conectar as tabelas e as matrizes. E o plano de contingência, né, que é quase uma matriz de risco um pouco mais aprofundado, já pensando o que eu vou fazer, quem que eu vou atingir, quem que eu vou acionar, né? Quanto tempo isso vai demorar e todos os passos que eu vou ter que fazer. Por exemplo, eu estava falando para vocês que eu odiava, me puseram, quando eu trabalhava na Dell, me puseram para fazer parte do comitê de contingência. Daí era do comitê de contingência, trabalhava com ações de vendas para o time de vendas que vendia para pessoa física e pequenas empresas. Tinha 450 pessoas, né, na minha equipe, mais ou menos, no meu time ali. E eu tinha que fazer o plano de contingência em Eldorado, caso a ponte caso a ponte ficasse presa lá em cima e não desse para atravessar de Porto Alegre para Eldorado, tem que atravessar o rio. O plano de contingência, caso pegasse fogo nas máquinas, caso entrasse alguém atirando em todo mundo. Daí a gente começou assim, né? Tá, beleza, se pegar fogo no prédio, então a gente vai precisar levantar 450 notebooks, eu preciso falar para isso, eu preciso, né, falar com essa pessoa, vai demorar tantos dias, eu preciso fazer a instalação da VPN, eu preciso treinar as pessoas, fiz todo o meu planinho de contingência ali, aprovei com o Global, né, fiquei 4, 5 meses fazendo plano de contingência e pensando, nunca vou usar isso na minha vida. Quando que vai pegar fogo o prédio inteiro da Dell e vou explodir 450 computadores? Eu terminei o meu plano de contingência, entrou a pandemia, tive que levar 450 pessoas para casa. O que eu fiz? Peguei meu plano de contingência e em 4 dias a gente conseguiu levar 450 pessoas para casa com VPN, com treinamento, com computador, com tudo que vocês podem imaginar. Por quê? Porque eu tinha um plano de contingência. Sofrido, foi sofrido. Eu chegava em casa todos os dias falando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E funcionou. Então, assim, né, às vezes a gente desdenha algumas das etapas do nosso projeto, do nosso processo, principalmente a metodologia, a gente acha, isso eu não preciso, eu posso fazer de um jeito, muita burocracia. Cara, não é muita burocracia. A gente não peca pelo excesso, a gente peca quando a gente tem informações de menos e a gente precisa daí se desdobrar, né, numa solução. Espera aí que eu perdi o mouse aqui. Daí a gente tem o RPA, que são os robozinhos, né, então eu consigo usar eles para automatizarem as minhas tarefas, então, eu preciso fazer o meu timesheet, né, quem trabalha em agências, eles têm que fazer timesheet na mão. O que é timesheet? Trabalhei X horas nesse projeto, tem que lá botar quando começou, quando terminou na mão, o número do cliente, etc. Tem algumas ferramentas
que automatizam. Tu coloca um timerzinho, quando tu começa a trabalhar naquela tarefa, tu dispara o timer, quando tu para, tu pausa, e ele automaticamente leva isso para o banco de dados. É muito mais fácil, porque o tempo que tu vai ter que ficar anotando, tu não vai parar tudo que tu está fazendo sempre para anotar, mudei de projeto, daí tu vai ter que pegar o número do teu projeto, o número do teu cliente, não sei o quê, não vai fazer isso. Né? Ou tu vai fazer no final da semana tudo errado, tu vai chutar umas horas aí, tu vai ver quantas horas tu tem de PM no contrato, tu vai dividir elas dentro da tua semana, ou tu vai começar a anotar. E o tempo de tu anotar e passar para o computador é um tempo que tu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, nem que seja tomando um cafezinho. Né? Então, a gente tem algumas ferramentas que automatizam o timesheet, por exemplo, que fazem com que a gente consiga pensar em partes mais estratégicas do nosso projeto. Isso faz com que eu tenha, né, mais produtividade. Então, eu consigo ter mais eficiência, eu consigo entregar mais, eu consigo pensar em soluções melhores, eu consigo reduzir alguns erros, porque o timesheet é uma coisa que se tu tem que botar, por exemplo, o número dos clientes, se tu tá com o Ctrl+C em um e tu vai lá e faz Ctrl+V no outro, isso pode gerar um grande problema. Isso pode gerar um prejuízo para a empresa, isso pode gerar um problema, se for direto para o cliente, pode gerar um problema no cliente. Às vezes tu esquece de dar saída, então fica lá 24 horas contando, né? Então a gente consegue reduzir alguns erros humanos que a gente pode vir a ter. A gente pode reduzir os custos também, né? Porque se eu tenho alguma tarefa de baixo valor, com uma mão de obra mais cara, isso gera mais custo para o meu projeto, né? Então, por exemplo, eu tenho... sei lá, eu preciso calibrar os monitores da empresa, porque eu vi que cada um dos monitores ele tá com uma cor, um azul diferente, uma cor diferente, e quando eu faço o meu trabalho, eu mando para o meu colega e ele não enxerga. O cinza ele é bem problemático, dependendo da calibragem do monitor, luz e contraste e luminosidade. Eu não vou pegar o meu diretor de arte que custa R$200 a hora para fazer isso, né? Eu vou instalar um programinha que vai fazer isso a cada X dias em todos os computadores. Ou eu vou pagar uma pessoa de fora, que eu vou pagar 1 hora dessa pessoa, que vai ser menos do que a hora do meu diretor de arte, e ele vai fazer isso em todos. Porque ele fazer uma mão de obra mais qualificada, não qualificada, mas mais cara, fazendo uma tarefa de baixo valor agregado, ela não vai estar só fazendo essa tarefa, ela vai estar deixando de fazer uma tarefa mais cara, mais estratégica. Então, a gente não está só deixando de ganhar, a gente está perdendo e deixando de ganhar. É mais do que qualquer outra coisa. Então, a gente consegue também reduzir o custo se a gente consegue eliminar essa necessidade dessa nossa mão de obra mais cara fazer tarefas de baixa entrega. Eu consigo garantir a minha consistência, né? Seja ela em mitigando erros, então assim, eu vejo que eu tenho sempre uma entrega boa, mas eu vi que aqui nessa linha aqui vocês estão tendo muito problemas, então eu consigo, né, arrumar essa rota e manter uma consistência de entregas. Eu tenho uma timeline que eu não estou conseguindo cumprir as minhas sprint review, as minhas sprints, por exemplo, então eu consigo automatizar para ver o que está errado, se eu calculei errado, né, o tamanho das minhas histórias, se eu calculei o esforço errado, se eu estou com a equipe errada, se eu estou com uma equipe menor. Então, eu consigo avaliar tudo isso para manter uma consistência, principalmente de entrega, para aumentar, daí sim, a escalabilidade do meu projeto, né, pensar em otimizando as minhas entregas, otimizando a minha equipe, eu consigo entregar mais. E entregar mais não significa fazer coisas que não estão no escopo, mas sim fazer coisas talvez um pouco mais refinadas, ou ter mais tempo para fazer mais testes de qualidade, mais testes unitários, pensar se a nossa solução está realmente a melhor solução, se não tem outro caminho que a gente possa, né, melhorar, ou até mesmo sentar com o cliente e falar, cara, sobrou horas. Vamos fazer, quem sabe a gente faz, né? A gente já lança a versão 2, ou vamos fazer um teste do usuário, vamos fazer uma etapa a mais que a gente não tinha previsto. Então, a gente consegue melhorar a nossa entrega e a gente consegue, né, ter um pouco mais de escalabilidade nas nossas entregas. E, por fim, eu consigo ter um monitoramento em tempo real.
né? Eu consigo levar, por exemplo, o Power BI é um monitoramento em tempo real. Eu consigo lá setar ele e vai me entregando. Assim, teu lucro é esse, teu prejuízo é esse, tua carteira em aberto, carteira a vencer, e ao passo que as carteiras vão sendo pagas, ele vai atualizando e eu consigo ver em tempo real qual é a saúde do meu projeto. E não precisa ser um Power BI, pode ser um Google Analytics, pode ser um dashboard no Gira, pode ser um dashboard no Kanbanize, pode ser qualquer uma das ferramentas que vocês consigam setar um dashboard, né? Ou pegar um template de dashboard de painel. Daí a gente tem a realidade virtual e a realidade aumentada, que a gente consegue melhorar a visualização, então eu consigo fazer uma visualização muito mais imersiva do meu projeto. Às vezes eu tenho um projeto sei lá, de metaverso, digamos assim, sei lá, daqueles joguinhos de realidade virtual. Como é que eu vou aprovar com o meu cliente ou testar aquele jogo se eu não tiver uma imersão, né? Se eu não conseguir traduzir aquilo que eu tô sugerindo para ele de uma forma real. Então, às vezes, eu não tenho o meu protótipo pronto, mas eu tenho um concorrente que olha, vai ser mais ou menos assim. Como é que eu vou testar se as pessoas não vão, sei lá, passar mal no meu, sei lá, no jogo do Star Wars? Não sei se alguém já jogou o jogo do Star Wars de óculos de realidade virtual. Cara, é muito louco, dá um bug no cérebro e depois você não sabe mais o que fazer com aquilo. Então, assim, é um jeito muito mais imersivo da gente viver. E quando eu estava na minha última empresa, a gente tinha uma das áreas, eu trabalhava na parte de estratégia, uma das áreas estava focada só em projetos de metaverso. Como que essa pessoa vai fazer um projeto de metaverso se ela não tem a experiência imersiva, se ela não viveu isso, né? Então, a gente consegue trazer muito mais plausível, talvez, né? O que a gente está tentando traduzir. Eu consigo antecipar problemas, né? Acho que quem já fez produtos, por exemplo, a gente consegue, na realidade, em todas as realidades virtual, aumentada e até mesmo em softwares de simulação, eu consigo fazer uma cadeira e ficar simulando o esforço naquela cadeira de uma pessoa sentando e levantando para ver onde é o ponto frágil dela, onde que ela vai quebrar ou não vai quebrar. Onde está o centro de gravidade, aonde que ela vai... Tem muitas cadeiras que tu te encosta e ela quebra o encosto. Por quê? Porque o centro de gravidade, quando tu te encosta, está no lugar errado. Então, eu consigo antecipar alguns tipos de problema com a realidade virtual ou com realidade aumentada, né? De eu conseguir interagir com o meu projeto sem ter ele físico mesmo. Eu consigo testar várias coisas. A Coral tá usando a realidade aumentada para as pessoas testarem as cores das tintas nas paredes das suas casas. A Ray-Ban está usando a realidade aumentada para as pessoas testarem os óculos nos seus rostinhos no site. Por quê? É muito mais caro para a empresa pagar o frete de devolução e devolver o dinheiro e se tornar no cartão de crédito do que desenvolver uma vez um aplicativo, né, uma ferramenta do site que só abre a câmera e simula o óculos em 3D no rosto da pessoa. Então, ele antecipa um problema que é a taxa de rejeição do produto, porque óculos é uma coisa que é impossível a gente comprar sem provar, né? Porque às vezes tu acha que ele fica bonito, ele não fica, às vezes ele é muito grande, às vezes ele é muito pequeno, então a gente precisa provar. Às vezes facilita também a comunicação com os stakeholders, né? Os stakeholders, os investidores, as pessoas que são relacionadas com o projeto, porque eu consigo usar para apresentar algumas etapas do meu projeto. Às vezes eu consigo simular, né, o meu projeto que nem o Ray-Ban, a Ray-Ban, etc. A Volvo fez um projeto, eles até ganharam acho que eles ganharam Cannes com esse projeto, que tu chegava, tu andava na rua, tu pegava o aplicativo da Volvo e tu escaneava o Volvo, tu apontava a tua câmera para o Volvo que estava estacionado e ele te trazia todas as informações daquele carro, né? Qual é o ano, qual é o modelo, quantas portas, todas as questões que a gente vai numa concessionária ou entra no site para saber, eles te apresentavam ali.
e daí tu conseguia interagir com o que tu rodava, caminhando mesmo, tu tocava no carro, porque o carro realmente estava ali, né, e tu trazia toda essa parte. Então, tu consegue ter uma melhor comunicação, não só com os teus clientes que estão te pagando, mas com o teu consumidor final também. Tu consegue trazer ele, aproximar ele do teu projeto. E, por fim, daí é o que eu mais gosto, né, é a gamificação, a gamificação, que eu acho que é o jeito mais... acho que de todos os pontos que a gente tem que pensar quando a gente começa a montar um projeto, que normalmente o PM está envolvido na parte de montar a equipe, né? A gente precisa pensar que a nossa equipe vai trabalhar 8 horas por dia em conjunto. E não tem como tu ficar 8 horas por dia, mesmo que tu esteja na tua casa e a pessoa esteja na casa dela, se essas pessoas não se gostarem, não se derem bem, não se respeitarem, não tiverem uma mínima sinergia. Porque senão vai ficar cada um, né, puxando o assado para o seu lado, e daí vai chegar uma hora que o projeto não vai ser entregue. Porque quando as pessoas... E não vai ser entregue. O projeto não é entregue quando o time não está em sinergia, porque eles começam todas as dependências, elas começam a ficar de lado, porque eu vou deixar de ajudar o meu colega que não me ajuda para fazer as outras coisas. Daí o meu colega não entrega, daí quando eu precisar dele ele não vai me ajudar, eu também não vou entregar, e a gente começa a gerar uma lista de dependências que fica inviável da gente contornar. Então, com a gamificação, a gente consegue aumentar a motivação do time, né? Porque fica um ambiente muito mais leve, a gente consegue trazer bônus, a gente consegue trazer metas, né? Tem várias formas da gente engajar e brincar com isso. Não necessariamente a gente precisa ter uma premiação, né? Acho que a gamificação, às vezes, ela traz a sensação de que eu preciso ganhar alguma coisa no final, e não. A galera é muito movida a metas e a superação, né? Eu acho que a superação dos problemas, ele já funciona como motivação. As sprints, elas estão aí para provar, né? Que a gente tem uma sprint de mais ou menos de 2 a 4 semanas, sendo 2 semanas o mais usual. E a gente tem, então, uma meta de entregar X coisas daquelas 2 semanas. Então, as pessoas, elas se motivam muito mais, elas se entregam muito mais para tentar atingir aquele objetivo. Então, a gamificação, a gente consegue trazer isso junto, né? A gente consegue impulsionar essa motivação, a gente consegue fazer um team building, a gente tem várias ferramentas de gestão de projeto gamificadas. Tem um que simula, que é muito legal, que simula um projeto de Scrum, de Kanban, e daí tu joga com todas as pessoas e tu vai, Dev, se tu fosse gerente, nesse cenário, se tu fosse gerente de projeto, o que tu faria? Daí ele consegue mexer assim, botaria mais uma pessoa aqui, tiraria uma pessoa de férias, e daí tu consegue criar esse senso de responsabilidade em todo mundo, porque o Dev entende a cadeira do PM, o PM entende a cadeira e a função de um BI, porque às vezes, principalmente quando a gente está falando de PM, às vezes o resto da equipe acha que o PM ele é responsável por criar a daily, ou criar os e-mails e as agendas de reuniões. E, cara, daí, assim, sem querer, né, levantar a bola dos PMs, mas se a gente não tiver um PM, o projeto raramente ele é executado dentro do prazo, ele raramente tem as informações difundidas entre todo mundo, ele raramente tem um sucesso, porque o PM, ele junta todas as informações e ele faz aquele projeto acontecer. Mas às vezes as pessoas não entendem isso. Então, quando a gente faz, né, esses joguinhos de Kanban ou poker planning, que também, de certa forma, é um jeito de gamificar uma sprint planning, a gente começa a entender a cadeira dos outros colegas, mas também o PM deve saber, né, desde sempre, a cadeira de todo mundo, mas tudo bem, mas os outros começam a validar um pouco mais a nossa cadeira. E, às vezes, quando a gente tem um time muito sênior, daí isso eu falo por experiência própria, tá? Quando a gente tem um time muito sênior de desenvolvimento,
né? Tech lead, dev lead, desenvolvedores, etc. E tu não tem... tu é mais jovem, digamos assim. Tu não tem tanta experiência. É fácil desse time de dev se juntar e fazer as coisas sem passar por ti. E quem é que tem que passar tudo para o cliente? Quem é que tem que aprovar? É sempre o PM, né? Então, quando a gente começa a fazer com que eles entendam a nossa cadeira, automaticamente eles nos respeitam mais. E a gente precisa ser respeitado. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, se façam presente no time de vocês desde o primeiro. Mostrem a importância de um PM, mostrem, façam o plano de comunicação certinho, façam toda a revisão dos processos, quem fala com quem está autorizado a falar com o cliente, quem está autorizado a dar a cartada final, porque senão a gente começa, né, a perder. E os joguinhos... Já mando, Pi. E os joguinhos, eles funcionam bastante. E era isso que eu tinha. De gamificação, tá? A gente tem, dentro das metodologias, dentro das metodologias ágeis, né? Existem várias plataformas, digamos assim, de gamificação. Se vocês colocarem... deixa eu mandar para vocês o link, que eu acho que fica mais fácil. De livros, tem o Design Tool, que ele é... Peraí que eu perdi vocês agora, tô confusa. Achei. Não achei. Achei. Tem o Design Tool, que ele te mostra algumas ferramentas para brincar e para fazer testes de usabilidade. Tá? Tem a Planning Poker, que é sensacional, que é esse aqui. Não sei se alguém já fez Planning Poker. Alguém sabe o que é Planning? Ninguém fez Planning Poker na vida? Nunca fiz planning, não sei o que é planning, mas nunca fiz. Como é que vocês fazem a planning de vocês? A Jamie disse que já. Oi? A Jamie disse que já fez a Planning Poker. Pela pontuação, né, que você está dizendo, né? Faz a avaliação das atividades, né? Mas é muito mais legal, porque aqui esse é o que a gente usa. Acho que tu não... Ah, tá. Tu No chat. mandou no chat. Porque a Planning Poker, né, é um número de Fibonacci, então tem toda a questão, né, do peso das entregas, só que tu consegue fazer ela aberta ou não. Aberta no sentido de que tu consegue ver quem votou em cada um dos esforços, ou não, tu faz só tu que está gerenciando, tu consegue ver, e os outros conseguem ver só a média. E tu consegue mudar isso ao longo do projeto, ao longo da planning. Então, tu faz a primeira rodada e ninguém vê, e a média dá... Só que tu tá vendo, né? O Dev Sênior foi lá e botou 12 horas, 15 horas, e o Dev Júnior botou 3 horas. Daí tu fica pensando, primeiro tu tem que avaliar se o teu Dev Júnior, ele tá muito sem noção, ou se é o teu Sênior que tá pensando em passar a perna em ti. A segunda, tu vê que aconteceu a mesma coisa. Na terceira, tu abre tudo e tu põe, né? Daí tu começa a jogar o fogo ali. Pergunta, o que está acontecendo? Por que o Júnior acha que dá para fazer em menos tempo do que o Sênior? E daí eles começam a se justificar e tu começa a ver que, na verdade, as entregas, elas são muito maiores. Tu consegue entregar muito mais em menos tempo, mas porque os devs sêniors, eles estão mais acomodados, etc. Então, é bem legal, assim, para botar lenha na fogueira, digamos assim. Tem também o Miro, que tem algumas ferramentas já prontas para a gente, algumas funcionalidades prontas, né? Templates para a gente fazer. E o Miro, ele tem o Miro Academy para vocês mexerem. Dá para fazer toda a parte de retrospectiva, dá para fazer várias coisas, porque vocês conseguem usar qualquer uma das ferramentas, mesmo essas de RH, para, né, fazer a parte de gamificação. A gente usou um dia uma ferramenta de roleta de personalidade.
Tá? E a roleta de personalidade nada mais era do que tu botava o nome das pessoas e eu girava e dava, sei lá, Kelly. E daí eu tinha que dizer qual era a personalidade da Kelly segundo a minha perspectiva. E daí a gente começava a bater assim, mas será que a Kelly é assim mesmo? E a Kelly dizia, não, mas... Eu falava, a Kelly é super tímida. Ela disse, não, mas eu não sou tímida. Daí a gente começava a discutir para entender, beleza, por que eu acho que ela é tímida? Porque ela não bate de frente comigo. Talvez eu fale de um jeito muito agressivo com ela que ela pense, ai, que preguiça dessa pessoa, não vou nem responder. E a gente começou a quebrar algumas barreiras, de certa forma, que a gente tinha no time, e o time ficou muito mais redondinho, muito, muito, muito mais redondinho. E o de simular o Scrum, é esse aqui. Scrum Card Game, eu acho. Não sei onde está o link, mas depois eu procuro aqui e eu mando para vocês Pode também. nos mandar, a gente pode enviar um e-mail depois para todos, com esses links todos, para ficar registrado. Porque agora tem que olhar nas minhas... Nós temos aqui uma pergunta da Pri, né, sobre algum livro ou site que fale mais sobre técnicas de gamificação. Tu teria algum para indicar aí? Técnica de gamificação. A gente tem... Cara, eu diria que o melhor lugar para pesquisar coisas de todos os lugares do mundo é o Medium, tá? Porque é onde tu tem os profissionais criando conteúdo para os profissionais, né? Claro, tem que dar uma filtrada, mas tem um Medium que é esse aqui, que ele é do Liberators, eu acho. Esse aqui. Esse aqui, para mim, é o Medium que tem mais informações, assim, né, úteis, e tem, que daí não é especificamente de Scrum, mas é um ser humano que ele é incrível. Ai, que ele tem um... Também vou precisar mandar depois. Ele tem um site só de dicas de gerenciamento de projetos. E o LinkedIn dele é maravilhoso também. Que são os dois, assim, lugares que eu sempre olho. Dica, né? Entrem em grupos do LinkedIn. Quem não tem LinkedIn, crie seu LinkedIn para ontem. É muito importante para o mercado, para as pessoas, né? É importante que a gente saiba que a gente está, com quem que a gente está concorrendo. Não é feio a gente estar aberto ao mercado, mesmo a gente estando trabalhando, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que saber o nosso valor de mercado, né? Para qualquer problema que dê, a gente sabe para onde que a gente vai correr, e qualquer oportunidade que apareça, a gente precisa saber. De livros tem o Design Tool, daí de gamificação. Cara, de gamificação. Não sei se eu tenho algum livro específico de gamificação. Eu acho que tudo que a gente usa são em plataformas... Eu tô olhando para cá porque minha estante está aqui. Acho que tudo que eu uso é de plataforma digital mesmo. Mas, né, se eu pudesse indicar alguns livros para vocês, ou alguma questão, esse lado mais de pesquisa, né, eu acho que vocês têm que entender, principalmente, que a gente está fazendo projetos para pessoas, né? Às vezes não é nem projeto para pessoas, às vezes é projeto para pet, a gente precisa, né, ter, não sei se vocês viram o projeto da Pets, que era um e-commerce para cachorro, e o cachorro que comprava. É muito louco, se vocês não viram, pesquisem, é bizarro. É bizarro. Ganhou prêmios também, é bem bizarro. E a gente tem que sempre pensar na experiência desse consumidor. A gente tem algumas
algumas marcas que elas se diferenciam. E assim, a gente não está saindo de gerenciamento de projeto, tá? Porque o gerenciamento de projeto, ele passa por tudo isso, ele passa por levantar a melhor solução e por fazer essa solução, né, ser entregue. E às vezes, se eu estou falando de uma marca que está indo para o digital, eu preciso garantir que eu tenha essa experiência offline no digital também. Então, a gente não está fugindo. Quando a gente está falando de experiência, a gente não está fugindo de gerenciamento de projeto. Então, tem algumas marcas que se diferenciam muito, né, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, de projetos de experiência, na verdade. Tem alguns livros, né, que o ZAG é um deles, mandando o ZAG e o Brand Gap, que tem também o Brands Blá, que é uma continuação deles, mas que não faz sentido, não precisa. São 2 livros, eles são mais caros, mas eu não vou dizer isso, mas eles estão disponíveis, né, para quem quiser pesquisar um PDF grátis aí, eles existem, mas não fui eu que falei. Tem o Guiados pelo Encantamento, que é a técnica da Mercedes, que é absurdo também, assim, tu entende por que a Mercedes é o que ela é em termos de excelência, em termos de fidelização, em termos de desejo, né, dos usuários. Tem um que é mais antigo, mas que é legal para a gente entender quais são os gatilhos de compra, e daí a gente consegue pensar se as minhas entregas fasionadas, elas funcionam, se eu preciso montar um MVP, se eu preciso montar uma versão 1, versão 2, versão 3, que é a lógica do consumo. Aproveitem que hoje não sou embaixadora da Amazon, mas aproveitem que hoje é o Amazon Prime Day e as coisas estão todas em promoção. Foi isso então, que eu entrei, pesquisei lá os livros para passar, e eu disse, gente, tá por R$23. Sim, é bizarro, é bizarro. E daí, assim, né, tem o Comece pelo Porquê, tem a experiência Apple, tem várias ferramentas, vários livros que a gente pode usar, mas o principal é esse aqui, vou até... O Alessandro compartilhou aqui no chat o vídeo da Pets. É bizarro, é bizarro. Vou assistir depois. É assustador. É um livro que ele tá... Ai, o que eu fechei aqui? Ele tá fora de linha, tá? Se vocês olharem na Amazon, ele só consegue comprar por encomenda. Uhum. Mas o ChatGPT ele acha por aí, que é esse aqui. Que ele te dá toda a... Ele te mostra como a estratégia é importante e como tu consegue te posicionar no mercado que é competitivo. E daí tu pode levar isso, né, para todos os caminhos dos teus clientes, da tua vida, do teu TCC, né, quero me reposicionar no mercado, tem vários caminhos que a gente pode usar. Então, esse, para mim, assim, de todos eles, é o mais importante deles. O Comece pelo Porquê, que também ele é o Não Me Faça Pensar. Agora daí abriu uma caixinha. E daí para uma leitura de fim de semana, que também, assim, principalmente para quem tem é um pouco mais travado com criatividade, né? A gente acha, porque eu sou gerente de projeto, não preciso ser criativo, precisa ser criativo sim, porque dá problema e a gente não sabe como solucionar, né? A gente tem algumas soluções, quando a gente, e no design especificamente, quando a gente dá um uso diferente para uma coisa, né? Por exemplo, se eu ponho a tampinha da garrafa de cerveja embaixo da mesa para ela não ficar mais bamba, a gente chama isso de design não intencional, né? E eu só sei fazer isso se eu tiver um pensamento mais aberto. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de sair da caixa, de sair da metodologia. Tem um livro que ele mostra bem isso, que é o Still Like an Artist. Still Like an Artist, que em português é Roube como um Artista. É horrível. Que ele te mostra que tu consegue
criar, né, que tudo é, primeiro, que tudo é referência, e não preciso viajar para ter referência, né, eu falar com pessoas, eu falar com vocês, eu já tenho, né, já tenho mais experiência, então eu já vou ter algumas referências, vocês falarem comigo, vocês falarem com o vizinho de vocês, com o médico, etc., e que, na verdade, no fim, nada se cria, tudo se copia, mas tem um jeito de eu plagiar e tem um jeito de eu criar coisas novas com base nas minhas experiências. E ele mostra mais ou menos como tu conduz o teu pensamento para esse lado, e ele tem o Still Like an Artist Diary, sei lá, que ele te ajuda a começar a entender as tuas vivências e o teu dia a dia como experiência, porque eu acho que aí está o principal diferencial de quem tem um pouco mais de criatividade, quem não tem tanta facilidade com a criatividade, que é conseguir usar situações diferentes, né, para soluções específicas. Então, ele te força a ter uma referência por dia, daí ele te conduz, né, para anotar, e daí tu começa a ver, assim, que tudo é referência, que tudo tu vai conseguir usar. Então, ele é bem legal para isso. E, por fim, não menos importante, eu não sei se esse tem em português, todos os outros eu sei que tem, que é o Show Your Work, que é como a gente se vende, né? Porque gerente de projeto, nunca conheci um gerente de projeto que chegasse e falasse assim, eu sou muito bom nisso. Né? Todo mundo fala, ou, esse projeto só deu certo porque eu gerenciei ele muito bem. Não, a gente sempre, né, veste a sandalinha da humildade, fala, ai, que time maravilhoso, sem o meu dev isso não teria acontecido, sem o meu cliente perfeito. E, cara, beleza, o time é, né, 50% do trabalho, mas 50% do trabalho é vocês. Somos nós. E a gente precisa saber vender o nosso projeto, a gente precisa saber vender o nosso peixe, né? Se vender não é feio, não significa que a gente está sendo arrogante, que a gente está sendo prepotente, a gente está só mostrando quais são as nossas fortalezas. E ele mostra, ele traz isso de um jeito muito, muito interessante, porque ele fala, mostre o seu trabalho e mostre o quão bom você é. Não importa quão bom você é, o que importa é quão bom você aparenta e quer ser. E é isso, né? Assim, eu não vou mentir, mas eu preciso mostrar que eu realmente quero ser bom e que eu realmente sou bom no que eu estou fazendo. Então, essas são as minhas dicas de leituras. A única que é um pouco mais difícil, digamos assim, é a do posicionamento. Todos os outros são livros bem, bem simples, que dá para ler, assim, dependendo da velocidade do tempo de vocês, dá para ler uma semaninha, 2 semaninhas aí, né? O Still Like an Artist e o Show Your Work, vocês conseguem ler em 1 hora, fácil. Então, se é para começar, né, que a gente comece já com uma autoconfiança um pouco mais alta. É um mercado que está crescendo bastante, né? É um mercado que ele ainda não é muito conhecido, as pessoas elas ainda confundem gerenciamento de projeto, gerente de projeto com atendimento, né? E a gente não é só um atendimento, tem muito gerente de projeto que não faz atendimento. Quando a gente vai para agências, a gente tem gerente de projeto com client facing e sem client facing, porque tem uma questão aí de soft skills que a gente precisa ter, né? Mas é um mercado que está muito aberto, está crescendo muito, está cada vez sendo mais valorizado. É uma área que, eu não sei, eu gosto muito, né? Eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço, então talvez eu venda um pouco distorcida a imagem, mas é uma área que dá para fazer muitas coisas, conhece muitas pessoas legais, tu te relaciona com muitos projetos diferentes, né? Porque diferente de um médico que, sei lá, ortopedista de pés, que vai sempre tratar doenças de pés, a gente um dia está trabalhando... Teve um dia que eu estava trabalhando com IBM, outro dia eu estava trabalhando com iFood, no outro dia eu estava fazendo uma coisa de metaverso, no outro eu estava fazendo Botox, né? Trabalhando com Botox. E, cara, e assim, hoje eu tenho amigos no mundo inteiro, eu tenho, né, projetos que eu me orgulho no mundo inteiro, que se tu abrir um projeto do Emirados Árabes, eu vou dizer, fui eu que fiz. Né? E é isso que isso é muito legal. Então, estudem, a teoria ela é muito importante, mas a prática ela é muito mais importante, né? A teoria, ela te prepara, mas quem ensina mesmo é a vida, né? A vida que dá os tapas que a gente precisa. Então, conversem com outros gerentes, criem, né, grupos para trocar, para estudar, sigam pessoas.
entrem canais, né? Entrem no Discord, deem a cara a tapa, falem o que vocês pensam. Às vezes a gente fica com vergonha de falar, eu não sei fazer isso, ou não acho que isso seja o caminho. Falem, porque é só trocando que a gente vai aprender, e é só falando dos... E eu acho que daí, só juntando um pouquinho com outro projeto que a gente tem no PMI, né? Falem dos seus erros. É muito fácil a gente falar dos nossos acertos, é muito fácil a gente querer só saber dos acertos dos outros. Não são os acertos que vão ensinar a gente, não são os acertos que vão fazer com que vocês consigam manter a análise de risco de vocês lá super perfeitinha. São os erros dos outros, olhando o que o outro fez de errado que eu vou aprender a não fazer. Então, falem dos erros de vocês, todo mundo erra, eu já errei milhões de vezes, eu já errei publicamente, sabe, eu errei com a Evidência uma vez que cheguei a ser, a minha empresa chegou a ser processada por um erro que eu fiz. Então, assim, e tá tudo certo, sabe, eu levei para o meu chefe, a gente contornou e quase perdi o emprego, mas deu tudo certo no final. Mas falem do erro de vocês, procurem as pessoas, né, perguntem o que deu, beleza, deu certo, mas o que deu errado? Né? Anotem isso, façam as suas anotações, guardem as suas referências, que eu tenho certeza que qualquer coisa de tecnologia aí vem para agregar, mas o nosso conhecimento e a nossa vivência ninguém tira. As tecnologias, elas mudam. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu fiquei 2 horas falando ininterruptamente, coitados de vocês, mas eu espero que vocês não tenham, sei lá, sangue no ouvido ainda, porque tá difícil. Eu sei, a minha voz é meio chata, mas é isso aí. Essa é a minha experiência de vida. Nossa, Fran, foi muito bom. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu falei no início, né, que era uma grande experiência que a Fran tinha para compartilhar conosco. Eu acho que ela cumpriu bem com a propaganda que eu trouxe, porque ela trouxe muitos exemplos de diversas áreas que ela atuou. E o gerenciamento de projetos é isso, né, pessoal? É atuar em diversas áreas, resolver diversos tipos de problemas. Não só entender os erros dos outros, é entender às vezes os nossos. Eu já aprendi bastante com erros que eu fiz ali ao longo da minha, né, do meu crescimento pessoal e profissional. E quero só agradecer a todos que ficaram até aqui, mantivemos quase o quórum todo até o final do evento aqui. Acho que a Fran também fica disponível, né, Fran, se quiser compartilhar o teu LinkedIn. O LinkedIn é incrível para fazer conexões, conversar, aprender mais. E fiquem à vontade, podem mandar e-mail também, a gente gravou o evento e acredito que vai ser disponibilizado aqui pela organização PMI Rio Distrito Federal, enfim, PMI Rio Grande do Sul, PMI Ceará, PMI Paraíba, né, que estão à frente desse projeto, dessa trilha NextGen. Se vocês não vieram pela trilha NextGen, se inscrevam, tá super legal, tem bastante conteúdo, coloque o link depois também. E muito obrigada a todos, espero que tenha sido proveitoso. Se ainda alguém tiver alguma dúvida, temos 1 minuto. Nem sei se temos, Fran, mas temos 1 minuto. E, de novo, obrigada. Fiquem à vontade de contatar a gente. E foi um evento muito bom, Fran. Parabéns, muito obrigada. Bom, obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês, pela paciência. Desculpa qualquer coisa, né? Porque vai que a gente fala alguma coisa que alguém se ofenda. Como a Kelly falou, eu sigo disponível. Se alguém tiver dúvida, quiser trocar, né? Quiser só também saber o que eu estou fazendo da vida. Eu mandei ali o meu LinkedIn e o meu Instagram, os profissionais. O meu pessoal ele é fechado, não tem nada demais, então não vou nem mandar para vocês. E eu espero que vocês, né, tenham aproveitado, que vocês usem pelo menos, se vocês usarem 1% do que a gente falou aqui, eu acho que já vai ser uma grande satisfação para mim, né? Eu adoro trocar, eu adoro conversar com os outros e ver que a gente não está sozinha nessa empreitada aí que é o gerenciamento de projetos. E eu fico muito feliz que tenha gente nova querendo entrar nessa área, né? E querendo, enfim, melhorar a nossa área e cada vez levar os projetos mais adiante. Pensem na experiência, por favor, é a única coisa, o único pedido. E agora eu encerro. Pensem na experiência. Pensem que vocês estão fazendo um projeto
e como vocês gostariam de receber esse projeto se não fosse feito por vocês. Se coloquem na cadeira do usuário de vocês. Beleza? Isso aí, pessoal. Boa noite, então. Muito obrigada, gente. Até a próxima, né? Até. Tchau, tchau. Tchau.